Você pode contribuir com a APAE Brasil e comprando no nosso site e aplicativo é possível pagar seu título através do Pix. Agarre essa oportunidade. Goiás da Sorte, sua felicidade é aqui. Uma boa impressão deixa sua imagem limpa. A Gráfica PUC tem estrutura completa para garantir qualidade diferenciada a seu material gráfico. Tratamento de imagens, birô de artes gráficas, máquinas modernas e processos que respeitam o meio ambiente. Tudo com o melhor atendimento, profissionais especializados e entrega rápida. Não brinque com a imagem da sua empresa. Escolha a Gráfica PUC 3946-1892. Você que já é fã da PUC TV, agora seu domingo fica ainda mais atrativo. Às 8 da manhã, direto do Santuário Nacional, Missa de Aparecida. Às 9 da manhã, você acompanha ao vivo o programa Goiás da Sorte. 10 da manhã, tem a querida Terra da Padroeira. Às 3 da tarde, temos as melhores produções do cinema mundial no Cine Família. E às 5:30 da tarde, a PUC TV exibe ao vivo a Missa Arquidiocesana, direto da Catedral de Goiânia. 7 horas da noite, acompanho pelos Bares da Vida com Guilherme Schwan. 8:30 da noite, tudo sobre o futebol goiano no PUC TV Esportes. E às 10 horas, ao vivo, tudo sobre o dia a dia político do Estado no programa Léo Machado Verdade. Domingo de diversão e fé é aqui na PUC TV. Le Monde Jeans, calças para trabalho masculina, apenas R$ 28,00 a unidade, a partir de 6 peças. Na Bernardo Saião, 1250. Telefone 99229-5409. No PUC Acontece, você acompanha os principais eventos da sua universidade. E ainda, informações sobre estágio, extensão, pós-graduação, pesquisa e mercado de trabalho. Segunda a sexta, 1h45 da tarde. Olá, boa noite, gente! Está começando o Espírito Empreendedor. O nosso programa hoje está especial e nós temos um tema interessante para você que está em casa. Hoje nós iremos falar sobre inteligência espiritual no mundo dos negócios. Já ouviu falar sobre esse tema? Ainda não? Eu convido você hoje para, participar do programa. Nós já estamos liberando aqui os nossos canais de comunicação. 629-9407-0100 é o nosso WhatsApp. Pelo Instagram, @Espírito Empreendedor na TV, você participa também. Pelo YouTube, Espírito Empreendedor. Vai ser de grande importância receber a sua participação, receber a sua interatividade juntamente aqui no programa Espírito Empreendedor. Gente, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco nós teremos uma entrevista muito especial, mas antes eu já quero apresentar para você os convidados. Eu já quero falar um pouquinho sobre cada convidado que vai estar conosco hoje no programa. Hoje eu vou entrevistar o Edgar Diniz. Ele é empresário, professor, palestrante, escritor, é uma pessoa sensacional, vai nos ajudar a esclarecer sobre o tema do programa, o tema da noite, que é... Olha só, olha o tema aí, o pessoal vai colocar no ar aqui para você acompanhar. Gente, atenção, o Edgar vai falar sobre inteligência espiritual no mundo dos negócios. Este é o tema, ele é especialista nesse tema. Nós iremos falar também no assunto técnico, no quadro técnico do programa, com Fernando Albuquerque. Ele é especialista em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, ele é pós-graduando em neuropsicologia, desenvolvimento humano e é uma pessoa capacitada. O Fernando é da Maximiza Resultados e hoje já está aqui no estúdio, daqui a pouco vai falar conosco no espaço técnico, no quadro técnico, sobre um assunto de suma importância. Você não pode perder
Vou deixar você curioso, daqui a pouco eu vou falar qual vai ser o assunto do Fernando, tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu tenho um intervalo comercial rapidão. Depois do intervalo, eu estou de volta e já quero agradecer você que está nos acompanhando em casa, para você que está no seu trabalho, com a televisão ligada. Nós estamos ao vivo, gente. São 8 horas mais 36 minutos. 8h36, nós estamos ao vivo aqui. Então, muito obrigado pela audiência maravilhosa, você que nos acompanha, tá bom? Coloque aí na tela os nossos números para participações dos nossos telespectadores. Você vai poder participar pelo 629-9407-0100. Daqui a pouco o pessoal vai colocar 629-9407-0100. Mande aí sua mensagem para nós. Se você tem desejo de participar, de trazer uma pergunta ao nosso tema da noite, o que é a inteligência espiritual? Talvez você está se perguntando aí, o que é essa inteligência espiritual que o Miqueias já começou o programa aí falando para a gente? Mande aí a sua pergunta que nós iremos te ajudar a você esclarecer todas as dúvidas, tá bom? Inteligência espiritual no mundo dos negócios. Eu conto com a sua participação, eu conto com a sua audiência e a gente vai juntos. Nós vamos juntos, né? Vamos juntos? Vamos juntos. Daqui a pouco eu estou de volta. Intervalo. A melhor franquia para você, Rede Droga Shop. Em 10 anos de atuação no mercado de drogarias, mais de 100 unidades já foram inauguradas, sem contar com a expansão para a região sudeste. Os nossos franqueados recebem apoio em compras, marketing e consultoria, ficando hiper preparados para atuar e crescer com uma marca diferenciada e aprovada no mercado. Quer triplicar o seu faturamento? Os franqueados Droga Shop alcançam esse resultado. Venha ser um também. Droga Shop. Sou Básica Cosméticos e Make-up, a rede de cosméticos mais completa da região. Há 6 anos no mercado e já somos 15 lojas com mais de 20 mil itens à sua disposição. Sou Básica Cosméticos e Make-up. Sou Básica Cosméticos e Make-up. Aqui nós sabemos cuidar de você. Participe da promoção Meu Pet é Pop, da Agropop. A cada R$30 em compras dos produtos Fórmula Natural, você concorre a vários prêmios. São 10 televisores, uma moto e um carro 0 km. Procure hoje mesmo a loja Agropop perto de você. Já estamos de volta em nosso programa Espírito Empreendedor deste 1º de setembro. Gente, olha, o programa hoje está especial. Hoje nós iremos falar sobre inteligência espiritual no mundo dos negócios. Se prepare porque o tema está sensacional e nós iremos entregar um conteúdo alto nível para você que está nos acompanhando. Eu tenho várias participações aqui, mas antes de falar algumas participações,
Eu quero ir lá para a nossa repórter Cristiane Silvestre. Ela já está aqui, ó. Cristiane, boa noite, tudo bem? Boa noite, Miquel, tudo bem? Prazer receber você mais uma vez aqui no nosso programa Espírito Empreendedor. Prazer é meu estar aqui nessa noite, né, com esse assunto aí muito interessante. Então, para você que está em casa assistindo o programa, entre em contato que eu vou estar lendo aqui todas as suas dúvidas, as mensagens. Participe, gente. Muito bem. A Cristiane, ela vai entrar ao vivo aqui conosco, trazendo perguntas do nosso telespectador que está em casa. Você que está em casa acompanhando o programa, vai ter algumas curiosidades ou dúvidas. Você pode mandar a sua pergunta e a Cristiane vai estar fazendo a pergunta para o nosso queridíssimo Edgar Diniz, que já está aqui nos estúdios. Cristiane, o nosso contato para o telespectador participar. É isso aí, no WhatsApp, no número 994070100. Mande a sua pergunta e também pelos canais do YouTube e no Instagram, que estaremos lendo aqui para vocês. Muito bem, 62994070100. Pelo Instagram, @Espírito Empreendedor na TV. Você participa, deixa a sua participação. A Cristiane tem acesso lá às mensagens e ela vai fazer... Vamos escolher aí algumas perguntas interessantes, né, Cristiane? Para fazer aqui para o nosso convidado Edgar Diniz. Tá aí com o coração curioso, Cristiane? Sim, sim, sem sombra de dúvida. É um assunto muito interessante que a gente sempre quer aprender mais, né? Ainda mais falando aí... É verdade. Então, alô você, meu amigo empresário, você que tem este espírito empreendedor, já já a nossa entrevista com Edgar Diniz. Antes, eu vou ler algumas participações. Estão chegando aqui o Márcio. O pastor Márcio está acompanhando a nossa programação de casa. Olha que coisa boa. Está chegando aqui várias participações. O Marcos Luiz está falando top. O Frederico, meu amigo Frederico, está participando. Nós temos muitas participações aqui. A Ilanda está falando o seguinte: oi, Miqueias, estou de olho no programa. Mande um alô para mim. A Ilanda lá da Shop, o pessoal do Grupo Shop acompanhando aqui a programação. Reverildo está acompanhando. Uau, esse tema é sensacional. Eu já estou aqui on. Está ligado? Olha que bacana, gente. Tem mais participações. O Francisco do nosso financeiro já está acompanhando também. Grande Francisco, acompanhando a nossa programação. E você, está acompanhando? O Daniel está falando, boa noite, meu amigo Miqueias, estou te acompanhando. Você está acompanhando o nosso programa? 629-9407-0100, você participa, deixa a sua participação. O programa é ao vivo justamente para a gente ter esse contato, essa comunicação, essa interatividade, tá bom? Vamos para a entrevista, pessoal? Vamos lá, eu vou sentar aqui agora, porque eu tenho um convidado muito especial. Ele já está aqui. O Edgar é professor, é empresário, o Edgar é escritor e ele está aqui para falar conosco sobre um tema muito especial hoje, que é inteligência espiritual no mundo dos negócios. Olá, Edgar, boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite, Miquel, um grande prazer estar aqui com vocês, uma noite que eu tenho certeza vai ser muito especial, falar de um tema que é diferente, né, no mundo dos negócios, acho que poucas pessoas falam sobre isso. E eu acho que a proposta desse programa é isso, né? É trazer como nós podemos ter um espírito empreendedor, principalmente ter esse espírito conectado no céu. E inteligência espiritual é falar disso, é falar da sabedoria do céu. Então, para mim, uma graça estar aqui, parabéns pelo programa. E eu tenho certeza que esse programa vai atingir muitos empreendedores, empreendedoras, e vai ser aí uma semente de transformação na vida de muita gente. Parabéns e avante, vamos lá. Avante, esse é o Edgar Diniz. Edgar, vamos falar um pouco sobre o livro que você escreveu, um livro sensacional. Esse livro já está pronto, daqui um dia a gente deve publicar já. Esse livro chama Seu Novo Eu. Basicamente é um livro que conta a história da minha vida, né? Eu sou um cara formado em computação, fiz mestrado na UNB, sempre fui professor da área de exatas, empresário, e de repente eu me vi precisando muito conhecer e me deparei com a necessidade de encontrar essa sabedoria do céu. E o que resultou nisso? Quando eu comecei a aproximar dessa espiritualidade mais forte, eu percebi que eu não conseguia explicar. E como eu sempre fui um pesquisador, fui professor, eu falei, cara, eu preciso pesquisar sobre isso. E a partir da minha experiência própria, eu comecei a estudar sobre inteligência espiritual, li vários e vários livros do mundo inteiro sobre inteligência espiritual, e eu percebi que havia uma necessidade de escrever um livro
que resumisse isso para nós, porque quando você vai ler sobre inteligência espiritual, essa informação está muito espalhada no mundo, em vários tipos de área do saber, e eu quis escrever um livro que fosse algo palpável, algo que a pessoa pudesse ler, compreender a inteligência espiritual e trazer para a vida dela. Então o livro é isso, é um pouco do que eu vivi, é a minha experiência pessoal e fruto de anos de pesquisa aí, lendo vários livros sobre inteligência espiritual e trazendo isso para quem é cristão, para quem tem essa conexão com o Espírito Santo e quer entender como é que essa sabedoria do céu pode nos ajudar no dia a dia, né? Muito bem, fale para nós um pouquinho aí sobre o Edgar Diniz. O Edgar é pai, empresário, é cristão. Conte um pouco da sua história antes de começarmos essa conversa interessante sobre esse tema interessante. Bacana. Bom, eu sou pai, né? Sou casado com a Silbene, pai de 2 crianças, o Davi e a Valentina. O Davi com 5 anos, a Valentina com 11. Sou empresário, já tenho uma empresa que inclusive agora acabou de fazer 15 anos, a empresa chamada Otimismo. Nós temos um RP educacional que é vendido em todo o Brasil. Até ganhamos agora, nesse mês, o prêmio de referência em primeiro lugar no Brasil, num prêmio chamado Top Educação, um prêmio bem especial também ganhamos agora. Então sou empresário, eu sou católico, né? Participo da Pastoral do Empreendedor, fui membro da Coordenação Nacional da Pastoral do Empreendedor, que é uma pastoral para cuidar dos empreendedores. Sou também do Conselho dos Guardiões do Amor Maior, tenho mestrado, fiz pós-graduação em MBA, em docência universitária, então sou um professor nato, fiquei 12 anos em sala de aula. Então tem muita coisa aí nessa caminhada nossa, mas eu acho que o mais importante de toda essa caminhada foi realmente estar encontrando Deus aí, estar trazendo para tudo que a gente faz, né? Olha que bacana. Então vamos lá, inteligência espiritual no mundo dos negócios. É o tema hoje do programa Espírito Empreendedor. Para você que tem esse espírito empreendedor, você precisa saber e conhecer esse tema especial que nós preparamos para você. O Edgar vai entregar tudo hoje aqui. Inteligência espiritual no mundo dos negócios. O que é a inteligência espiritual, o Edgar? Ela é diferente da inteligência cognitiva ou da inteligência emocional? Cara, ela é diferente. Na verdade, assim, é uma linha da pesquisa científica muito recente. A gente sabe que na década de 90, o Daniel Kahneman fez uma pesquisa e trouxe esse termo de inteligência emocional. E quando ele trouxe isso, foi uma revolução, porque as pessoas começaram a olhar para as emoções delas e começaram a observar como é que eles padrão de emoção. Só que a inteligência espiritual, depois que ele publicou isso, as pesquisas continuaram avançando. Então existem pesquisadores em Harvard, em Oxford, na Universidade de Medicina de Nova York, um cara chamado Rodolfo Limas, que eles conseguiram desenvolver aparelhos que medem o nosso cérebro enquanto nós estamos rezando. E eles perceberam coisas absurdas. Eles conseguiram provar, cientificamente falando, que quando um ser humano se coloca em conexão com Deus, o cérebro dele estabelece um padrão completamente diferente de funcionamento. E eles perceberam que esse novo padrão é uma inteligência que eles chamaram de unitiva, porque ela une o que você tem da inteligência cognitiva e da inteligência associativa, que é emocional, numa inteligência muito mais poderosa. Então ele une o que você já tem das outras duas inteligências, mas te dá uma capacidade de usar todo o seu potencial. Essas pesquisas, basicamente, Miquela, elas comprovam uma coisa que a gente vê às vezes na Bíblia, a gente às vezes não tem como tornar isso material, mas essas pesquisas basicamente provaram assim que nós nascemos para buscar Deus. Assim como uma tartaruga quando nasce. Ela está preparada para buscar o oceano, você pode estar, ela está enterrada, pode estar de noite, pode estar da forma como for. Quando a tartaruga nasce, ela vai dar um jeito e vai começar a procurar o oceano. Essas pesquisas científicas, o que ela trouxe para nós foi essa comprovação de que nós, o nosso cérebro, a forma como nós fomos concebidos, foi para buscar Deus. Então, quando a gente vê hoje, né, uma sociedade que ela preza muito pela inteligência emocional, você vê tantos coachings atuando e as pessoas buscando por isso. Vivemos num mundo de pessoas muito ansiosas, de pessoas muito depressivas. Então, buscar essa gestão, esse aprendizado sobre a inteligência emocional é muito válido. Mas é importante cada um de nós entendermos que a inteligência espiritual está além. Ela é uma ferramenta que ela faz parte de nós e ela está acima da inteligência emocional. Ela nos agrega uma nova dimensão do nosso ser, do nosso potencial. Então, assim, a inteligência emocional é aquela inteligência associativa, né, só para poder resumir para vocês que estão nos escutando.
A gente associa emoções, né? Às vezes eu passo por um trauma e eu vou associar aquela dificuldade, aquela sensação daquele trauma. Toda vez que eu passar por aquilo, eu vou sentir as mesmas emoções. Ou mesmo de um prazer. Quando você casa, você sente emoções prazerosas e você vai associar aquilo. Então, a inteligência emocional é baseada em associações. A inteligência cognitiva já é a nossa forma, o nosso cérebro trabalha por meio serial. Ele faz cálculos matemáticos, 2 mais 2 são 4, e você vai aprender esses padrões seriais. A inteligência espiritual, ela é diferente. Quando você coloca para rezar, cientificamente você pode perceber que o seu cérebro vai mudar por completo, ele vai ficar todo iluminado, ele vai ficar irradiado por uma onda chamada de 40 Hz, e você vai começar a usar toda a plenitude da sua inteligência. E o que é mais louco, você vai ativar um ponto que existe no seu cérebro, que fica um pouquinho aqui atrás do sistema límbico, chamado ponto de Deus. Que esse ponto ele fica brilhando de uma forma muito forte quando você está em um momento de oração, e ele desperta todo o seu sistema límbico. Então, eu estou trazendo essa visão mais científica para vocês, antes da gente entrar para outras esferas da inteligência espiritual, para vocês entenderem. Nós não estamos falando de algo simplesmente onde você deve buscar Deus. Nós estamos falando que o seu corpo, biologicamente, o seu cérebro, o seu coração, foi feito para se colocar em conexão com Deus. E isso é uma forma diferente de nos enxergar. Quando eu olho no espelho e eu entendo que existe esse potencial em mim, tudo muda. Eu entendo que eu não sou só um gestor de emoções. Eu sou alguém feito para buscar essa inteligência, essa sabedoria do céu. Né? Muito bem. O telespectador agora, que está nos acompanhando, deve estar se perguntando lá, depois de ouvir uma breve introdução sobre esse assunto, se faz sentido. Ou deve estar se perguntando, Edgar, e faz sentido aplicar inteligência espiritual no mundo dos negócios? Ele deve estar se perguntando lá, fé e negócios podem caminhar juntos? Existe essa possibilidade? Eu acho que não só pode, como deve. Como é que funciona, né? E eu falo isso por experiência própria, né? Eu era um empresário que conduzia os meus negócios desalinhado com essa inteligência. Então, a gente o que orienta uma empresa, o que orienta as nossas vidas, muitas vezes são valores errados. E às vezes a gente passa 10, 20 anos travando as batalhas erradas na nossa vida. Quando eu entendo dessa inteligência espiritual, a forma como eu faço negócios muda. Eu tenho uma empresa, por exemplo, que essa empresa, eu lembro como se fosse hoje, há 10, 12 anos atrás, ela entrou num período de falência e ela ia falir mesmo, não tinha mais como resolver aquilo. E aí foi quando eu comecei um processo muito grande de conexão com Deus e de buscar essa sabedoria. E essa sabedoria foi me mostrando caminhos que jamais eu sozinho iria conseguir. E eu acho que a inteligência espiritual é isso, ela pode como ela deve. E quando você entregar, quando você colocar essa inteligência no seu negócio, não tem como. O seu negócio vai começar a despertar, ele vai começar a brilhar. E ele vai começar a crescer, porque isso é um princípio até do reino. Né? Quando a gente fala de inteligência espiritual, que é buscar a sabedoria do céu, a gente começa a trazer para os nossos negócios esse princípio do reino, que é inevitável. É um princípio de multiplicação, é um princípio de crescimento, mas é preciso a gente nos entregar a esse processo de aprendizado, de comunhão, né, de proximidade mesmo com Deus. Nós estamos falando aqui sobre o reino e que isso faz todo sentido nesse mundo que nós estamos inseridos, que é o reino de Deus, e o programa Espírito Empreendedor tem essa característica de trazer realmente o Espírito de Deus na condução dos negócios, das nossas atitudes e ações. Eu tenho uma pergunta muito interessante. Tem alguma evidência, tem como evidenciar essa inteligência espiritual em Jesus? Existe alguma evidência, Edgar? Toda. Na verdade, o que acontece? Até o meu livro, ele tem esse objetivo, né? Ele tem o objetivo de trazer para nós que somos cristãos, como enxergar essa inteligência espiritual em Jesus, nos atos, na liderança de Jesus. Uhum. O que acontece quando você enxerga em Jesus uma liderança e você quer fazer daquela liderança a sua liderança? A forma como você enxerga os negócios muda. Então, por exemplo, quando você tem uma empresa, a gente sempre foca nos produtos ou nos serviços, né, que a gente está entregando. Quando você começa a entender, por exemplo, qual é a liderança de Jesus, você vai ver que nunca o foco é nisso. O foco é sempre nas pessoas. Existem pesquisas hoje, né, se você for no MIT ou no Vale do Silício, o que eles mais estão trazendo hoje como inovação é o que chama de experiência de usuário. Então, se você quiser ter sucesso no mundo de agora em diante, a sua empresa tem que ter foco em experiência do usuário. E isso é o que Jesus já nos ensinava lá atrás, né, Miquel? Então, Jesus já tem
esse foco nas pessoas. Não existe de verdade empresa das coisas. Toda empresa, ela lida com pessoas que trabalham nela e ela presta algum tipo de serviço para outras pessoas. Quando você observa e traz uma liderança de Jesus, significa que as pessoas que estão ao seu lado, trabalhando com você, têm que reconhecer esse amor, esse acolhimento, esse respeito. Por exemplo, nós temos na meta lá da Ultimize, para vocês entenderem como exemplo, que nossos funcionários se sintam cuidados e amados. Nós perguntamos isso para os nossos colaboradores. E hoje nós temos que 98% dos nossos colaboradores dizem assim, ó, eu me sinto amado e cuidado na Ultimize. Isso muda tudo. Momentos de dificuldade, momentos que aparecem grandes batalhas na empresa, as pessoas que estão ali, que se sentem amadas, elas vão lutar de uma forma diferente, elas vão querer crescer de uma forma diferente. E a mesma coisa são os nossos clientes. Os nossos clientes estão conosco porque entendem na empresa um princípio de cuidado, de confiança, de verdade. E isso muda toda a relação da empresa com seus stakeholders, com todo mundo que está relacionado, que está próximo da gente, né? Muito bem. Olha, eu tenho mais uma pergunta aqui. Esse tema é sensacional. O pessoal em casa tem muitas participações chegando aqui no 629-9407-0100. Muitas participações. E uma pergunta interessante eu tenho para te fazer. Quais são os principais frutos, né, ou características de um negócio conduzido com essa sabedoria do céu, com essa inteligência espiritual que nós estamos falando aqui, ô Edgar? Eu acho assim, ó, o primeiro fruto de quem está conduzindo um negócio com inteligência espiritual é a paz. Né? Jesus, quando veio, ele falou assim para a gente, olha, eu vim para te dar a minha paz, não é a paz como a paz do mundo, mas é a paz que vem de mim, né? Então, o que acontece com um líder quando não tem paz? Ele não tem a capacidade de discernir, de tomar as melhores decisões, de enxergar além, né, da tempestade. A gente costuma visualizar, eu acho que isso é muito real para quem está nos ouvindo, a maioria dos empreendedores vivem sob uma pressão muito grande, né? Ele vive sobre um estresse, sobre uma ansiedade, ele vive dependendo sempre de uma providência. Muitos deles, quando passando pela pandemia, passaram por crises muito severas e isso levou à perda da saúde, a gente não pode deixar de falar, muitos dos empreendedores acabam em vícios muito poderosos que tomam conta do corpo da pessoa. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que quando você está nesse processo de comunhão com Deus, você vai ter um fruto, vai ter um elemento chamado paz. E a paz, ela é extremamente poderosa para um líder. Um líder, quando ele tem paz, ele consegue enxergar as variáveis, as tempestades, as dificuldades como oportunidades. E ele começa a transformar isso tudo em coisas boas, sem perder a energia, sem perder a sua saúde, sem perder a sua família. Então, a gente quando pensa em frutos dessa inteligência espiritual, eu diria que a primeira delas é que você tem que encontrar uma paz. Se você encontrar essa paz como líder, você não vai mais se relacionar com os seus clientes da mesma maneira. Você não vai mais se relacionar com os seus funcionários da mesma maneira. Você não vai passar pelas dificuldades do dia a dia da mesma maneira. E aí você fala, pô, Edgar, mas é difícil encontrar essa paz. É difícil mesmo, mas você quer ser grande? Você quer fazer algo transformador? Você quer realmente fazer da sua vida? Você quer realmente ser um empreendedor do reino? Você precisa encontrar essa paz em Cristo. Você precisa entregar o seu negócio para Deus, deixar que Deus cuide e se colocar como esse executivo de Deus. E aí que nesse processo de entrega, dessa paz, você vai começar a enxergar coisas extraordinárias na sua vida, nos seus negócios e vai começar a transformar. Então esse é o primeiro fruto, Miquel. Eu acho que a paz é um fruto importante. Um outro fruto que eu acho que é muito importante é essa visão de pessoas. Então, por exemplo, você está aqui montando o seu programa, né, o Espírito Empreendedor. Na verdade, o que vai ser? O sucesso do seu programa depende de como você vai se relacionar com todo mundo que está aqui dentro. Verdade. Então, por exemplo, se você criar laços e relações poderosas, as pessoas vão querer cada vez entregar mais. E esses laços, eles podem ser construídos com acolhimento, com respeito, com amor mesmo. Então, você vai criando networks, vai criando relação, hora que, se o seu olhar sempre nas pessoas, vai chegar a hora que as pessoas vão querer estar com você. Olha só, se você vai atingindo essa inteligência espiritual, que é algo real, que você encontra em oração, você vai encontrando paz, o seu olhar passa a ser sempre nas pessoas, em como elas estão, você deixa de esbarrar nas pessoas e passa a ter encontro com essas pessoas, e você passa a ser uma referência. E aí vem um terceiro fruto que eu acho que vale destacar, que é a verdade. A coisa mais poderosa que existe na minha vida, Edgar, por exemplo, é a verdade. Eu aprendi, né,
quando eu estava lá nos meus negócios no começo, que o brasileiro é cheio de jeitinhos, né? Você às vezes faz um erro e você vai falar para as pessoas, você omite, você mente, a gente não fala a verdade sobre um problema, a gente às vezes quer enganar um fornecedor, um concorrente para poder lucrar mais. Todas essas pequenas mentiras, elas não deixam com que a sua vida e o seu negócio fique alinhado com Deus. E aí eu faço um desafio para você, né? Um desafio que a gente fez no nosso negócio quando a gente passou por esse momento de crise e a gente falou assim, não, vamos entregar essa empresa para Deus, vamos buscar essa inteligência espiritual. E a gente falou, não, vamos começar a falar a verdade em todas as situações. A verdade, ela é extremamente poderosa. Quando você usar da verdade, que é uma coisa que Jesus nos ensina a todo momento, você vai abrir conexões muito poderosas. E você vai perceber que o mundo está carente, desesperado por pessoas que sejam verdadeiras. Tem muita gente grande que precisa ter do lado uma pessoa que seja verdadeira e ele não consegue encontrar. Tem muita empresa enorme querendo fazer negócios com outras empresas, mas não consegue confiar nessa empresa. Então, quando você adota essa política da verdade, é um fruto espiritual, porque isso existe um preço. Verdade. Né? Quando você decide falar a verdade, muitas das vezes você vai pagar um preço. Você vai ter que, por exemplo, no momento que você faz algo errado com o cliente, eu já falei de várias histórias, eu tenho histórias poderosas com relação a isso, você fazer algo com o cliente e aí fazemos algo errado, grave, meus funcionários, não vamos falar isso para eles, se a gente falar isso para o cliente eles vão ficar bravos. Não, então agora que a gente tem que falar. Vamos falar a verdade para o cliente que a gente fez errado, a gente fez algo que estragou, por exemplo, os dados dele. E qual foi o resultado de agir assim? Porque o resultado é que... O ouvinte agora deve estar lá, o telespectador deve estar se perguntando, gente, mas é tão complicado, às vezes a gente comete um erro e é tão difícil falar assim, eu errei, ligar para o cliente e falar assim, eu errei, nós erramos aqui. Qual o resultado quando age assim? O resultado é que a pessoa e você pode se colocar no lugar, quando você fala a verdade, igual a gente fala para o nosso cliente, fizemos isso aqui errado, infelizmente não deu certo, o cliente cria um elo com você. Porque mais do que você precisar de alguém que te forneça um serviço, você precisa ter do seu lado pessoas que você confie. Hoje no Brasil, Miquel, você não consegue levar um carro para se consertar se sentindo seguro. Você não consegue levar um celular para fazer uma manutenção se sentindo seguro. Você não consegue comprar pela internet se sentindo seguro. O que isso resulta de verdade? Num país onde nós temos 80% das pessoas que se dizem cristãos, tem algo errado. Tem algo errado. Então, se nós somos o exemplo da verdade, a gente vai criando conexões muito poderosas. Eu te pergunto assim, eu sei de várias pessoas que perderam oportunidades extraordinárias na vida, porque quando ele precisava falar a verdade, numa hora dessa ele não falou. Então, falar a verdade, sim, vai acontecer de você falar e o cliente romper com você um contrato, mas ele nunca mais vai esquecer de você como sendo alguém que preza pela verdade. Então, quando ele precisar de alguém que ele possa confiar, é lá que ele vai fazer, é que vai acessar novamente, né? Muito bem. Ô Edgar, nós vamos fazer uma pausa rapidão, vamos ali no intervalo comercial e na sequência eu volto com o Edgar, porque tem o WhatsApp aqui, pessoal, chegando várias e várias mensagens, várias participações, muita gente em casa participando. O tema é sensacional. O pessoal está falando aqui, gente, que tema, inteligência espiritual no mundo dos negócios, nunca tinha ouvido falar sobre esse assunto. Então faça o seguinte, você que está nos acompanhando aí, fique conosco, porque o Edgar está aqui e nós iremos ali rapidinho, é rápido mesmo e já estou de volta. É VaptVup. É rápido. Intervalo, já estou de volta. TJ Goiás. Fique por dentro das principais notícias da cidade, de segunda a sexta, a 1h15 da tarde. Aqui você tem conteúdo de relevância, com compromisso social. PUC TV. Informação e entretenimento a serviço da vida. Participe da promoção Meu Pet é Pop, da Agropop. A cada R$30 em compras dos produtos Fórmula Natural, você concorre a vários prêmios. São 10 televisores, uma moto e um carro 0 km. Procure hoje mesmo a loja Agropop perto de você.
A melhor franquia para você, Rede Droga Shop. Em 10 anos de atuação no mercado de drogarias, mais de 100 unidades já foram inauguradas, sem contar com a expansão para a região sudeste. Os nossos franqueados recebem apoio em compras, marketing e consultoria, ficando hiper preparados para atuar e crescer com uma marca diferenciada e aprovada no mercado. Quer triplicar o seu faturamento? Os franqueados Droga Shop alcançam esse resultado. Venha ser um também. Droga Shop. Agora a ciência e a cultura dos povos de língua portuguesa e espanhola mais perto de você. Acompanhe o noticiário científico e cultural ibero-americano e entre em contato com 14 países. Programa NCC todo domingo, meia-noite. Aqui na PUC TV. Aí, gente, já estamos de volta aqui no Espírito Empreendedor e olha, tem um momento muito especial aqui, que é o Momento Vita Health. Momento Vita Health. Hoje nós iremos falar com meu amigo Oliveira. Olá, Oliveira, tudo jóia? Maravilha, Miquel. Muito bom estar no seu programa novamente. Muito bem, nós iremos falar hoje aqui sobre um produto sensacional. Cadê ele aqui, Oliveira? Esse produto aqui, Miquel. Olha só que produto maravilhoso. É o picolinato de cromo. Este produto é um produto Vita Health, o pessoal vai enquadrar ele aí daqui a pouco, e vai mostrar para você que está nos acompanhando o nosso picolinato de cromo. E esse produto é um produto sensacional, você encontra em todas as lojas Droga Shop, Sou Básica, e eu já quero começar falando aqui sobre esse produto com o Oliveira. Oliveira, fala um pouco para nós sobre esse produto maravilhoso do Vita Health aqui. Miquel, para falar sobre o produto Vita Health picolinato de cromo, a gente na verdade tem que entender dois públicos que na verdade necessitam desse produto. O primeiro público é o público que na verdade tem um sobrepeso ou obesidade. Esse produto ele ajuda a metabolizar melhor de forma mais correlata e de forma muito mais especial em dietas para emagrecimento. Então ele consegue auxiliar na dieta para o emagrecimento, porque ele consegue metabolizar melhor o carboidrato dentro do organismo. Olha só. E como um efeito, na verdade, benéfico, ele também auxilia para as pessoas que, na verdade, têm problema com diabetes. Ele consegue metabolizar de forma muito mais efetiva a glicose dentro do organismo da pessoa. E com isso, a insulina é utilizada de forma muito mais assertiva. Olha só. Então, o nosso telespectador em casa que tem diabetes, que precisa de acelerar esse metabolismo, sim, o nosso picolinato de cromo consegue auxiliar. Sensacional. Sim, ele na verdade vai dar até uma carga energética, fazendo com que o carboidrato não seja acumulado dentro do organismo. Muito bem. E ele deve estar se perguntando agora, Oliveira, onde eu encontro esse produto sensacional? Miqueias, como você mesmo disse, você encontra na rede Droga Shop, mais próximo da sua residência, e aí nós temos inúmeras lojas por todo o país, desde o estado do Pará, Goiás, do Tocantins, do Distrito Federal. São inúmeras lojas onde, na verdade, o seu telespectador
consegue encontrar o nosso produto. Muito bem, então tá aí, ó, picolinato de cromo. Este é o produto que nós estamos apresentando para você hoje aqui no Espírito Empreendedor. Você, meu amigo, que está aí neste exato momento querendo já adquirir, entre em nosso site www.vitaminasvitahealth.com e lá tem todas as informações de onde você vai encontrar esse produto, o local mais próximo de você e muito mais, tá bom? Vita Health é saúde, né, Oliveira? Saúde. Qual é a tradução da palavra Vita Health? Vida e saúde. Vida e saúde. Então, se você está precisando de mais vida e saúde, é Vita Health, não se esqueça disso, tá bom? Vita Health, projeta aí nossa logomarca aí. Olha aí, gente, que bacana. Este é o Vita Health. Muito bem. Tá aí, ó. Vamos fazer o seguinte, depois de falarmos sobre Vita Health, nós estamos aqui nos preparando para voltar para a nossa entrevista com Edgar Diniz. O tempo está passando tão rápido hoje, mas tem muitas perguntas. Inclusive, eu vou chamar a minha amiga Cristiane, a nossa repórter. Ela está lá com uma pergunta sensacional para o nosso queridíssimo Edgar. O Edgar vai responder essa pergunta agora. Cristiane, muitas perguntas chegando, né? Sim, bastante participação de quem está nos assistindo em casa. Muito bem, o pessoal está nos acompanhando em casa e tem uma participação interessante aí, né, ô Cristiane? Tem sim. Adriana Souza. Edgar, parabéns, um assunto muito interessante. Eu gostaria de saber como evidenciar uma liderança baseada em inteligência espiritual de uma liderança comum. Olha só, olha que pergunta interessante. Bacana. O Edgar, como é que ele faz? Bom, eu acho que esses frutos que eu falei é uma das evidências, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é assim, ó, a inteligência espiritual, ela só é ativa de verdade quando você se coloca em conexão com Deus, em oração. Então, uma das primeiras coisas que você tem que entender se esse líder realmente é um líder que está usando a inteligência espiritual é se ele está rezando. Ele tem que ter essa conexão com Deus, senão ele não está acessando. Isso é cientificamente provar em comunhão com Deus para usar essa inteligência. A outra é observar os frutos, né? É como eu disse, se é uma empresa onde esse empreendedor, existem várias pessoas que avaliam empresas no mundo e eles costumam avaliar as empresas sem conversar com o chefe, conversando com a secretária, escutando a conversa de banheiro. Então, quando você quer conhecer uma empresa verdadeiramente, se é um líder que usa inteligência espiritual, as pessoas que estão ali, elas se sentem cuidadas, amadas, os clientes também sentem isso. Ela faz uso da verdade, como eu disse. Então é uma empresa orientada por propósitos. Uma das coisas que é forte na inteligência espiritual é que sempre que você usa dela, ela vai te trazer um propósito maior. Um dos caras que talvez trouxe o primeiro grande exemplo de inteligência espiritual foi Gandhi, por exemplo. Gandhi, quando ele era indiano e foi para a África do Sul, era advogado, formado em Londres. Chegando lá, ele foi vítima de uma discriminação num trem. Ele estava dentro desse trem no primeiro trabalho dele. E como ele era uma pessoa de cor, as pessoas da África do Sul, que eram muito racistas, tiraram ele do trem na força e jogaram numa estação, dizendo que ele não poderia estar naquele vagão. E quando ele caiu fora do vagão, Gandhi, que era um cara já muito espiritual, ele tinha dois caminhos. O primeiro caminho era ele ficar revoltado. Mas como ele era um cara muito conectado a Deus, ele conta no livro dele que ele, deitado no chão, que tinha sido jogado, ele viu uma outra família, também pela mesma situação, um pai, uma mãe e uma filha, e ele percebeu, cara, eu sou advogado, eu sou um homem instruído, vim parar na África do Sul, e se eu estou aqui passando por isso e vendo essa família, é porque o meu propósito é transformar a vida das pessoas que estão passando por essa dificuldade que eu passei. Então, quando você tem inteligência espiritual, uma das coisas que você vai perceber é que você vai encontrar um propósito maior. E esse propósito não está associado com dinheiro, ele não está associado em ser grande. Essas coisas são consequências que são naturais. Você vai ver que o seu propósito está associado de alguma maneira a ajudar o próximo, a entregar algo para o seu próximo que outras pessoas não conseguem fazer. Você pode olhar toda grande empresa, que o empreendedor é feliz, que ele tem uma vida saudável, que ele tem uma família, que ele está construindo algo em paz. Se esse empreendedor é grande, é porque ele está fazendo isso em Deus. Muitas pessoas têm negócios grandes, sabe, Miquel? Mas ele perde a alma, ele perde a família, ele perde a saúde, ele perde tudo para ter aquele negócio. E não é isso que Deus quer para nós, né? Não é isso que Deus quer para nós. Então, a inteligência espiritual tem esses frutos, essa razão de ser, né? Muito bem. E como alcançar e saber mais sobre essa inteligência espiritual? Nós já estamos chegando aqui nos minutos finais da nossa
entrevista, do nosso bate-papo, você pode deixar alguma forma? Bom, a primeira é assim, né? Compre o meu livro, daqui uns dias vai estar publicado. Eu acredito que até novembro a gente deve estar lançando esse livro, chama Seu Novo Eu. É um livro que é realmente uma construção sua, né? Enquanto líder, para depois você conseguir transformar o que está ao seu redor. Eu deixo também como recomendação a Pastoral do Empreendedor, que é uma pastoral que existe nas igrejas católicas e que ajuda muito o empreendedor e que está tentando trazer essa forma de lidar com os negócios. Ou você procurar, se você é evangélico, procurar uma igreja, procurar ler a palavra de Deus e olhar para a liderança de Cristo aplicada aos seus negócios. Isso é uma sabedoria que está disponível para todos. Não é algo exclusivo, o Espírito Santo veio para todos, né? Tem uma história que eu gosto muito, Miqueias, que reflete um pouco disso, né? Que é uma passagem de Lucas 5, onde Jesus começa a fazer milagres, e aí vem uma multidão de pessoas de todos os lugares para receber milagres. E aí Jesus está na praia, sendo sufocado mesmo, compelido pelaquela multidão de pessoas atrás de milagres. E os discípulos começam a ficar assustados com aquela situação, porque é muita gente, e Jesus também precisava achar uma solução para aquele problema. O que Jesus fez? Jesus, no meio da praia, comprimido, ele viu um barco, ele percebeu que aquele barco era um lugar de segurança, ele pediu o barco, subiu do barco, e do barco ele começou a evangelizar toda aquela multidão e conseguiu comunicar, saindo daquela tormenta que estava de pessoas desesperadas ao redor. Eu acho que a inteligência espiritual é esse convite. Você tem duas opções na sua empresa. A primeira é você ficar nessa praia, no meio de muita gente desesperada por um milagre. O outro é você ir para o barco com Jesus. Olha só. Você sair daquele tumulto, você sair do desespero, sair de um desespero por dinheiro, sair para um desespero por crescer rápido, sair para o desespero para poder passar em cima das pessoas. Você não tem que ficar nessa praia do desespero. Eu acho que o convite é esse, é fazer como Jesus. Sai do tumulto, vem para esse barco, entra no barco com Jesus e começa a entender que a sua vida deve ser guiada por isso, por um movimento espiritual. E quando você faz isso, ser empreendedor passa a ser extraordinário, porque você começa a ver as pessoas crescendo ao seu redor, né? A gente tem pessoas perto de nós que têm vivido isso, o Ademar é um exemplo disso, o Gilberto, eu conheço várias pessoas, Deus tem me presenteado de estar ao lado de homens desse jeito. São homens que passaram pela praia, passaram pelo desespero, passaram por viver num mundo de pessoas onde um está cotovelando o outro, porque um quer receber o milagre primeiro que o outro, e fizeram essa experiência de ir para esse barco. E eu acho que aí você tem que realmente buscar ter essa comunhão. É uma comunhão diferente, não é uma comunhão só de ir ao domingo, né, numa igreja, é uma comunhão de aprender a palavra e olhar para a palavra com um olhar assim: Jesus, me ensina a ser o líder que você é, me ensina a fazer os movimentos que você faz, me ensina a sair dessa praia do desespero e entrar nesse barco, nessa calmaria que você vem nos oferecer. Eu acho que isso é mais ou menos o resumo, né, Miqueias, do que a gente tem que fazer. Que bom! O pessoal em casa, pela a quantidade de mensagens que estão chegando aqui, o telefone não para de tocar, de receber as participações, a euforia está grande em casa, o tema foi sensacional e a nossa conversa também. O nosso tempo passou tão rápido hoje, o Edgar, e eu já quero te agradecer por essa participação, por ter vindo aqui no programa. Não é fácil, o programa é ao vivo e não é fácil, mas você veio, trouxe um tema à altura, a reação do pessoal aqui mostra o quanto foi benéfico, o quanto foi importante esse tema aqui. E já deixar aqui o convite para os próximos programas, as próximas participações aqui. Eu não posso ficar sem um convidado especial igual você. Te agradeço muito por essa participação aqui. Eu que agradeço, vocês estão de parabéns pelo programa, é um programa diferente, é um programa que eu acho que precisa ocupar um espaço, precisa ter um lugar onde o empreendedor ele escuta uma mensagem de empoderamento, uma mensagem que possa transformar a vida dele. Então eu que estou grato, para mim uma bênção estar aqui, feliz mesmo, que é parabéns pelo programa, por toda a organização, a produção incrível do programa. A gente chega aqui e fica impressionado, então parabéns, avante, coragem. É um tema muito longo, na verdade, eu comecei a escrever um livro que eu achei que ia ser de 100 páginas, deu 230. Então, assim, acredito que quem for buscar por essa informação tem um oceano de aprendizado aí para fazer e eu fico à disposição, sempre que precisar, estaremos aqui para ajudar. Muito bem. Que bom, hein, gente? E aí, gostou? Tenho certeza. A reação aqui mostra que você está satisfeito. Vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo comercial e na volta eu vou voltar com o Fernando Albuquerque falando sobre objetivos
para melhorar, aumentar o resultado da sua empresa. Fernando Albuquerque, ele é um cara sensacional, um coach lá da Maximiza Resultados. Ele vai estar falando conosco aqui rapidão sobre objetivos para aumentar o resultado da sua empresa. Já estou de volta. Opinião, informação, temas diversificados, convidados renomados. Toda a semana, a equipe do Opinião em Debate trabalha para levar até você abordagens dinâmicas sobre os assuntos que estão em pauta na sociedade. Opinião em Debate, quinta-feira às 23 horas. Aqui na PUC TV. A melhor franquia para você, Rede Droga Shop. Em 10 anos de atuação no mercado de drogarias, mais de 100 unidades já foram inauguradas, sem contar com a expansão para a região sudeste. Os franqueados recebem apoio em compras, marketing e consultoria, ficando hiper preparados para atuar e crescer com uma marca diferenciada e aprovada no mercado. Quer triplicar o seu faturamento? Os franqueados Droga Shop alcançam esse resultado. Venha ser um também. Droga Shop. Participe da promoção Meu Pet é Pop, da Agropop. A cada R$30 em compras dos produtos Fórmula Natural, você concorre a vários prêmios. São 10 televisores, uma moto e um carro 0 km. Procure hoje mesmo a loja Agropop perto de você. Os gols da rodada. As últimas notícias do seu time. Um show de comentários. O Brasil Esporte está on. De segunda a sexta, 12h45, na PUC TV e no YouTube. Já estamos de volta aqui no Espírito Empreendedor e agora nós iremos falar com o Fernando Albuquerque. O Fernando vai falar conosco sobre objetivos para o aumento do resultado. Olá, Fernando, boa noite. Tudo bem, Miqueias? Boa noite. Bem? Boa noite você que está em casa no YouTube. É verdade, acompanhando a nossa programação. Fernando, o nosso tempo técnico aqui é bem rápido. Então, já que é rápido, vamos à primeira pergunta? Vamos lá. Olha, a primeira pergunta é: qual a importância dos objetivos na empresa? Pegando o gancho do que o Edgar acabou de falar, Jesus muitas vezes que ia fazer milagre, ele perguntava assim: o que queres que eu te faça? Quando um empresário ele tem um objetivo claro, ele tem rumo. Se ele não tem um objetivo, ele está trabalhando simplesmente por faturamento. Ele não tem um alvo, não tem um propósito, ele não tem algo para focar, para ele continuar seguindo em frente. Então o objetivo é para ele focar e saber aonde ele quer chegar.
Muito bem. Então, olha, esse objetivo é importante você tê-lo contigo aí. Nós temos mais uma pergunta, que é a importância das equipes terem objetivos, né, nas empresas. Essa pergunta é muito legal. Da mesma maneira que a empresa precisa ter um objetivo, eu quero fazer um desafio para você que é empresário, para você que está nos assistindo ou vai assistir isso aqui depois em um outro momento. Pergunte para a sua equipe, qual é o seu objetivo de vida? Aonde você quer chegar até 31/12 desse ano? Se a pessoa demorar mais de um segundo para responder, ela não tem um objetivo claro. Ela só está trabalhando simplesmente por conta de um salário. E isso é muito ruim, isso é muito maçante, isso não gera engajamento. Pelo contrário, gera estresse. E funcionário estressado não consegue produzir. Sem produção não tem prosperidade. Verdade. Então pergunte para o seu time, cara, qual é o seu objetivo de vida? Certamente ele não vai ter essa resposta. E você precisa ajudar ele a encontrar essa resposta. E aí vem a importância do feedback, não é? Total. O feedback é você conseguir, de forma assertiva, muito tranquila, muito relax, pontuar algumas coisas que aquela pessoa não está conseguindo alcançar, não está conseguindo produzir da maneira necessária. E tem uma regrinha muito rápida que é o 5-1. Antes de você dar um feedback de melhoria para a pessoa, dê 5 feedbacks positivos. É como se fosse uma poupança. Vai depositando R$1. Quando na conta dele tiver R$5, você vai lá e saca um e dá um feedback de melhoria, pontuando, trazendo algo para ele melhorar e ter uma produtividade melhor. Olha que bacana, gente. Esse é o Fernando Albuquerque da Maximiza Resultados. Vamos falar um pouco da Maximiza, Fernando? Maximiza, nós nascemos aí há mais de 5 anos e a nossa grande missão é despertar o potencial das pessoas e fazer com que esse potencial seja colocado em prática. Imagina você com 30% a mais de potência no seu dia a dia. Eu garanto, a sua produtividade, o seu resultado, a prosperidade aumenta significativamente. Muito bem. Ô, Fernando, boa essa é boa essa palavra, viu? Fernando, o empresário está nos acompanhando agora e está se perguntando, o Fernando atende empresas, tem palestra, tem ferramentas para aplicar lá na minha empresa? Nós estamos ali na Rua S2, número 70, no setor Bela Vista. Temos palestras, temos treinamentos e toda terça-feira às 19h30, pode ir lá no meu Instagram, fernando.maximiza, tem um link na bio. Toda terça-feira tem palestra gratuita de inteligência emocional. Para você, para empresário, para equipes. E eu te garanto, é top de linha, vai fazer muita diferença para vocês. Você precisa conferir a Maximiza Resultados, tá bom? No Instagram, acesse o Instagram do Fernando Albuquerque. Pode procurar aí que você vai encontrar. Repete de novo o Instagram, Fernando. Fernando.maximiza, M-A-X-I-M-I-Z-A. Pronto, tá aí. Fernando, te agradecer bastante aqui por essa participação tão rápida. Na próxima quarta ou nas próximas quartas, nós teremos um tempo melhor para a gente trazer mais esse conteúdo aqui para o nosso empreendedor, para essa pessoa que tem um espírito empreendedor e está em casa nos acompanhando. Show de bola, estamos aqui para servir vocês aí. Muito bem, tá aí, ó. Esse é o Fernando Albuquerque aqui na programação. Minha gente, vamos para as participações. Eu vou falar com você agora, que está nos acompanhando aqui. Gente, tem tantas participações chegando e o programa está quase terminando. A Rafaela, lá da Shop Franchise, ela está falando o seguinte, o programa está ótimo, parabéns, muito orgulhosa e feliz por você. Fernando, você conhece a minha amiga Rafaela, né? A Mayala? Conheço demais, grande Rafa. Está nos acompanhando lá. Tem aqui, ó, o Frederico, meu amigo Frederico, da Assembleia de Deus Campinas, está nos acompanhando. Inclusive tem um grupo de empreendedores lá da igreja, tem muita gente acompanhando agora o programa. Um abraço para todos vocês aí. Mais participações chegando por aqui. O César está falando, parabéns, muito bom, parabéns, tem muito futuro. Luz ao seu redor vai ser um grande sucesso. Muito bem, o Eberson Carlos está falando o seguinte, tema top, Miqueias, parabéns. O Eberson também é um companheiro da gente. O Eberson é animal, ele é top. Muito bem. O Frederico fez uma pergunta, olha, sobre o tema do Edgar. Existem indicadores que permitam medir o nível de inteligência espiritual no meu negócio? Nós iremos responder essa pergunta em nosso Instagram, @Espírito Empreendedor na TV. Você que ainda não segue o nosso Instagram, já aproveite e vai lá e siga, @Espírito Empreendedor na TV. O Edgar Diniz vai responder esta e outras perguntas lá no Instagram. E você não pode esquecer, gente, é toda quarta, 8h30 da noite, ao vivo aqui na PUC TV, canal 24.1, programa Espírito Empreendedor. Toda quarta, às 20h30. Olha, tem muita gente acompanhando. Minha sogra está acompanhando de casa, a dona Rosimar, um abraço para ela, para o meu filhinho José Marcos, está lá. Boa noite, Miqueias, meu nome é Ébano Thiago, comecei um pequeno negócio há pouco tempo, estou aqui acompanhando esse exemplo de amigo que é o Edgar. Tantas perguntas aqui e tantos feedbacks para o nosso queridíssimo Edgar. O Eliezer está falando boa noite, Miqueias, estou ligado aqui. Gente, muita gente, o Eduardo do Pérola, a Elaine participando aqui conosco.
Eu quero te convidar para você participar conosco no Instagram, @Espírito Empreendedor na TV. Está disponível lá vários conteúdos, inclusive todo esse conteúdo que foi gerado aqui hoje vai estar disponível lá para você a partir de amanhã, tá bom? Um forte abraço, até a próxima quarta. O programa está terminando, chegando ao final. Foi muito bom estar com você aqui. Eu te agradeço por essa audiência maravilhosa. Goiânia, tchau. Brasil, tchau. Valeu. Valeu. Senhoras e senhores amigos que acompanham a programação da PUC TV Goiás, a gente